Para a gente analisar esse novo capítulo da disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos, vamos conversar agora com o analista de política internacional, Urian Fancelli. Urian, muito bom dia. Olha, essa tarifa de 25% é uma decisão técnica para proteger a economia americana ou uma pressão política de Donald Trump contra o governo Lula? Bom dia, Neila. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Não para falar de tarifa, né? Porque isso sempre é uma notícia ruim para a economia brasileira, mas a gente pode dizer que com certeza tem muitos elementos políticos ali que envolvem inclusive a soberania brasileira, né? Depois a gente pode até abordar a questão de como isso está sendo ventilado aqui dentro, como que a oposição na figura do Flávio Bolsonaro está tentando se descolar disso tudo para de certa forma, não acabar beneficiando o Lula, mas, de fato, assim, existem diversos elementos que apontam para algo político. E por que eu digo isso? Porque quando começam a entrar assuntos, como é o caso, por exemplo, da questão do desmatamento, que é algo que claramente não é uma das prioridades do governo do Donald Trump, pelo contrário, ele tem uma política ambiental que é bastante hostil. Então ele coloca isso como apenas mais um elemento político. Ele fala, por exemplo, da decisão de anulação da Lava Jato. Então o que a gente vê, acredito que são os Estados Unidos nesse momento tentando criar algum tipo de vantagem negocial, né, a todo custo. Então isso começa já algumas semanas atrás com a história do PCC, do Comando Vermelho, o Donald Trump se colocando em uma posição de vantagem para, de repente, quando chegar o momento de negociar com o Brasil, e aí negociar questões mais estratégicas, e aí quando eu digo estratégicas, estou me referindo, obviamente, a terras raras, por exemplo, aí ele vai ter diversas cartas na manga, né? Então, agora, dessa decisão, a gente vê que existe esses elementos que são elementos políticos, e é como se o Trump ele começasse com pressões para depois conseguir extrair algumas concessões de uma posição de maior vantagem. E então eu acho que fica muito difícil a gente separar uma coisa da outra, por mais que eu entendo que sejam movimentos diferentes, né? Um deles vindo do Departamento de Estado, outro vindo do Departamento do Tesouro norte-americano, são questões diferentes, mas que de alguma forma acabam se encontrando. O que me preocupa de tudo isso, para ser bem claro, na verdade, é que sim, são diversos produtos que acabam tendo uma isenção tarifária, produtos que são ali estratégicos para que não haja um impacto ainda maior no bolso da população norte-americana, e lembrando que grande parte das tarifas que foram impostas contra o resto do mundo, elas foram pagas pelo consumidor norte-americano. Então, o Trump ele tenta blindar a população desses efeitos, né, isenção alguns produtos, como café, como alguns cortes de carne, mas me preocupa a ofensiva ampla. E eu não estou dizendo aqui, em nenhum momento, já adianto que é porque os Estados Unidos vão buscar fazer uma ofensiva militar no Brasil, não é isso. Mas quando a gente compara com o que aconteceu com o caso da Venezuela, por exemplo, o que houve lá? Sanções econômicas, indiciamento da liderança, por mais que fosse um ditador, mas um indiciamento da liderança do país, e veio a classificação do Cartel de los Soles como uma organização terrorista internacional. E aí no Brasil, o que a gente teve na semana passada? A gente teve a questão da classificação do Comando Vermelho e do PCC como organização terrorista internacional, e agora uma ofensiva tarifária. Então, é quase como se, e aí isso que eu estou dizendo que é inevitável a gente não comparar, é como se diversas peças de uma engrenagem estivessem sendo montadas agora. Tarifas, sanções, eu entendo o tanto que é diferente
de um contexto do outro, tá? Inclusive para qualquer tipo de bravata militar no Brasil. Muito menos provável, continuo batendo nessa tecla. O Brasil, ele é muito mais preparado do que os Estados Unidos, ele está geograficamente mais longe dos Estados Unidos, não é um estado basicamente falido como é a Venezuela, então seria diferente, é muito menos provável, eu diria que é altamente improvável, mas preocupa o fato de novos elementos estarem surgindo. A gente pode dizer de alguma forma, em alguma medida, Orian, que essa visita dos irmãos Bolsonaro, do Eduardo e do Flávio, de fato, podem ter mobilizado Donald Trump a tomar essa decisão neste momento? O que o Flávio afirma, Neila, inclusive falou em uma entrevista, disse que ele teria pedido para o Donald Trump que não taxasse as empresas brasileiras. Sim. Acontece que o próprio histórico da família de rifar o Brasil, de fazer lobby por medidas que, teoricamente, teriam potencial de prejudicar a atual administração brasileira, ele mostra o contrário, que foi justamente o que aconteceu no ano passado, quando o Eduardo comemora o tarifaço, né? Dizendo que seria um preço alto, mas que teria que ser pago em busca da liberdade, enfim, tudo aquilo lá, né? Então agora o que ele tenta fazer é se descolar, porque ele já entendeu que isso acaba podendo beneficiar o presidente Lula. Citei as pesquisas do ano passado da Quest, que mostraram que de maio a agosto o presidente Lula ganhou 6 pontos percentuais na popularidade e perdeu 6 pontos da desaprovação, justamente por conta da resposta firme que ele deu contra as tarifas que foram impostas naquele contexto. Então, acredito que vão tentar se descolar, ao mesmo tempo em que o que a gente deve observar por parte do governo brasileiro é atribuir isso, caso não consigam contornar, né, mas atribuir a responsabilidade disso à família Bolsonaro. Vão dizer que a família está fazendo um lobby contra o Brasil. Nesse momento, já é possível a gente entender quais os setores da economia brasileira poderão ser mais prejudicados com essa sobretaxa de 25%? Claro que alguns itens já foram divulgados, né, que não serão sobretaxados, como carne, café, laranja, que você já disse que são itens importantes para os próprios Estados Unidos, o próprio país. Mas aqui no Brasil, a gente já consegue entender que setores serão mais prejudicados? Vai depender exatamente do que está nessa lista de isenção. Se eu não me engano, são mais de 70 páginas de produtos nesse documento que foi divulgado pelos Estados Unidos, dizendo quais produtos vão estar isentos. Alguns deles são produtos com valor agregado bastante alto, né? Como é o caso, por exemplo, de aeronaves, caso da Embraer, até mesmo peças para essas aeronaves também, eles vão estar isentos dessas tarifas, dessa decisão, mas com certeza outros produtos vão acabar entrando, né, vão acabar sendo prejudicados, mas é por isso que eu diria, Neila, que acima de tudo, me parece muito mais uma decisão política do que uma decisão comercial. E aí digo isso tanto pelo fato de que os Estados Unidos já têm um superávit comercial em relação ao Brasil. O Brasil é um dos 3 países com o qual os Estados Unidos têm maior superávit comercial, o que, de maneira mais simples, quer dizer que a relação comercial acaba sendo muito mais benéfica para eles do que para o Brasil. Por outro lado, entra agora esse novo elemento político. Então, são os Estados Unidos agora querendo mostrar força, querendo ganhar algum tipo de vantagem negocial, mas que, como consequência, eu diria que acaba até mesmo empurrando o Brasil para se reaproximar dos seus grandes rivais geopolíticos, como é o caso, por exemplo, da China, como já aconteceu no passado. Hoje, a gente já observa até mesmo países europeus que eram países muito mais próximos dos Estados Unidos, também recalculando a rota. É o caso, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha hoje ela faz muito mais comércio com a China do que com os Estados Unidos. Então a gente pode esperar novamente uma recalibragem aí
por parte da posição brasileira, que vai enxergar a China como um país muito mais previsível, com o qual parcerias muito mais estáveis podem ser discutidas, porque os Estados Unidos vão ter aí esse elemento. E lá atrás, ao longo das nossas conversas dos últimos meses, eu me lembro de já ter te falado isso, que nenhuma dessas medidas do governo Trump, seja de isenção, seja de gesto de reaproximação, ela deveria ser considerada como uma medida imutável ou permanente por parte da administração norte-americana. Conforme eles vão julgando necessário, ou eles vão criando fatos novos, né? Mas, assim, eu acredito ainda que com esse prazo de 15 de julho, é possível que ou novos produtos, novas isenções sejam negociadas também, ou até que parte dessas tarifas sejam revistas, revertidas, ou que esse número de 25% venha a cair ainda mais, né? A gente não pode considerar isso como algo permanente, até mesmo porque pelo fato dessa tarifa ter sido agora imposta não por uma decisão unilateral dos Estados Unidos, eu digo isso porque tudo isso está levando em conta um processo já meio que institucionalizado da seção 301, existe até mesmo todo um processo que tem uma cara muito mais institucional. Até o caso, por exemplo, agora de audiências públicas. Então, o Brasil, por mais que seja um prazo curto, vai haver espaço para que o lado brasileiro, o lado interessado, as partes interessadas sejam ouvidas para que algo possa acontecer. Mas vai ser importante também, e aí essa parte eu termino por aqui, a gente contar com uma colaboração muito grande do lobby das empresas privadas brasileiras, do setor privado, porque ele acaba muitas vezes tendo uma voz muito mais forte do que o próprio governo brasileiro na Casa Branca. O lobby agora ele é feito diretamente no gabinete lá no Salão Oval. Bom, antes da gente continuar essa discussão, eu quero chamar um intervalo comercial bem rapidinho para quem nos acompanha nos canais da Fast TV, da LG Channels, e daqui a pouquinho a gente volta e tudo normal para quem acompanha a nossa programação aqui pelo YouTube. Orian, o presidente Donald Trump já marcou um encontro aí com integrantes da área econômica, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Foi uma resposta rápida. Isso significa alguma coisa? Isso mostra aí um caminho de negociação diplomática com o Brasil? Ou, como você disse, que abre uma porta para que grandes empresários possam negociar com o Donald Trump, como foi feito da outra vez, né? Eu acredito que as duas coisas. A impressão que dá, e obviamente que qualquer análise que a gente faz é com base naquilo que a gente consegue observar, também mesmo naqueles movimentos mais de bastidores que a gente fica sabendo que tem acesso, mas a impressão que dá nesse momento é que o Donald Trump está tentando ter acesso a todas as cartas possíveis. Então, ao mesmo tempo em que ele sinaliza uma opção de reatar, de certa forma, até certo ponto, as relações com o bolsonarismo, que ele até não seria surpresa se houvesse realmente uma preferência por uma eleição, por um alinhamento do governo norte-americano mais direto com uma nova administração brasileira de direita, né? A Colômbia agora, pelo que tudo indica, a gente observou no fim de semana o primeiro turno das eleições presidenciais, o que seria ali talvez um dos últimos regimes, um dos últimos governos de esquerda na América do Sul, se o candidato de extrema-direita vencer, vai estar muito mais alinhado ao Donald Trump. A mesma coisa em relação ao Brasil. Ele vai ter uma preferência muito maior por um governo Flávio Bolsonaro, né? Agora, não significa também que ele está destruindo e descartando todas aquelas pontes que foram construídas ao longo desses quase desse um ano aí, mais ou menos, com o presidente Lula depois daquele encontro na ONU.
Tanto é que depois que o presidente Lula ele faz aquela visita à Casa Branca, cerca de um mês atrás, ele já sai de lá com aquele grupo de discussão, aquele grupo de trabalho que seria formado por representantes do comércio dos Estados Unidos com o do Brasil para discutir essas tarifas, né? Então, a gente pode dizer que se, por um lado, o diálogo ele continua acontecendo, essas negociações continuam acontecendo, essa decisão agora da aplicação dessas tarifas de 25% da seção 301 vem como uma surpresa, mas não quer dizer, por outro lado, que as conversas não continuem a acontecer. Tudo indica que é muito mais, talvez, resultado de uma ofensiva maior por parte do governo norte-americano com base no objetivo final de conseguir algum tipo de vantagem negocial maior e de pressionar o governo brasileiro, potencialmente tendo como, no pior dos cenários, ajudando ali como efeito colateral uma oposição brasileira com a qual ele estaria muito mais alinhado, do que, de fato, a gente interpretar tudo isso como uma demonstração de vontade de romper com o atual governo. É como se o Trump estivesse fazendo as duas coisas ao mesmo tempo.